Bianca, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, hein? Você é uma das personagens que virou notícia no Brasil, em outros lugares Há um também, ano e meio atrás. No mundo todo. no mundo todo, No em mundo todo. função da morte do... Um acidente que aconteceu e É. acabou sobrando coitada para ela. Como é que era o nome dele? MC Kevin. MC né? Kevin. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já conhecia o Kevin? Conhecia das redes sociais, né? Você Não, falava com ele? pessoalmente, Vocês se seguiam ou não? Não, Não. não. Assim, via porque eu sempre conheci e estive no meio de pessoas Porque eu famosas, particularmente eu amigas. conheci no acidente que aconteceu, porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. É porque Não minha talvez praia. a gente não consuma não é minha praia. o segmento. Sim. Depois do fato, algumas notícias davam conta e a tal viúva dele, a Deolane, né? Você não gosta, mas vamos ter que falar. Ela, inclusive, apontou numa nota que eu li em uma determinada matéria que dizia o seguinte, que você já conhecia o Kevin, porque parece que você disse que conheceu ele poucos dias antes, não foi? Como que foi isso? Conta primeiro, daí a gente vai perguntar sobre essa nota. Hoje eu costumo ver como uma coisa que era para acontecer, porque foi assim, um negócio muito louco. Nada acontece por acaso. Para explicar. Eu lembro que era a época do Dia das Mães e eu tinha 2 viagens para o Rio. Uma que eu iria passar uns dias e a outra iria para alugar um apartamento lá. E aí eu fiz o pagamento dessa reserva do apartamento. Era temporário? Eu iria ficar uns dias para ver se eu iria gostar para alugar ele mensal. Mas você ia mudar para lá, não? Eu iria ficar com um apartamento aqui em São Paulo e um lá. Essa locação você fez tipo Airbnb, essas coisas assim? Foi uma indicação de corretor na época, mas geralmente a gente sabe como funciona, né? Você aluga uma coisa por foto, chega lá é outra. Falei, vou alugar uns dias, se eu gostar, a gente fecha mensal e beleza. E aí, uma das minhas irmãs, uma semana antes, começou a falar, revoada, não sei o quê, que ela estava solteira e estava curtindo e tal. E eu tinha ficado solteira recentemente. Aí eu falei, bora, qual que é? O que é isso? Nem sabia o que era. Depois você explica pra gente o que é que nós também não sabemos. Não é da minha época. E aí ela mostrou as músicas assim e tal, e era uma das músicas que ele participava, mas eu não acompanhava. E aí foi bem louco, assim, porque a minha outra irmã, uns dias depois, também mostrou pra mim. Ou seja, as duas Mas o que é revoada? Revoada é você, tipo, sair, curtir, solteira. Tem nada a ver com a música lá. A música falava alguma coisa assim, mas é isso. Isso, na música eles definem o que é, né? Pro lado deles, do homem, é pegar várias mulheres, curtir e tal. Uma coisa bem machista, idiota. Sim, e aí a minha irmã foi pro lado feminista, só que com os homens. Tipo, ela, quero ir pra revoada e tal, pegar geral. E aí elas me mostraram. Que também virou moda hoje em dia. Não conhecia. E aí a minha outra irmã também me mostrou, poucos dias depois. Você é a mais velha, não? Das 3? Eu sou do meio. E aí ela falou, olha esse MC, ele é doidinho, olha a produtora que ele tá fazendo, que legal e tal. E aí eu falei, vou seguir, né? Porque eu gostei dos vídeos que elas mostraram. E comecei a seguir. Isso foi, tipo, no Dia das Mães, que eu fui pro interior para passar o Dia das Mães, né? E então, acho que uns 3 dias depois eu já teria essa viagem pro Rio. Aí cheguei lá, no apartamento, e a proprietária já tinha alugado e o corretor tinha me alugado. Então, não teria como eu ficar no apartamento. E aí, apareceu um outro corretor, porque o Rio, a gente sabe, né? Se eu não for ligeira ali... Eles vendem até a areia da praia. Aí o cara queria me levar para um outro apartamento. Eu te escolhi um outro aqui e tal.
Aí, tipo, como assim você escolheu? Eu sou cliente, eu paguei por isso, não pelo que você quer, né, me passar. Eu falei, bom, tem um hotel que eu já conheço, que era na Barra, porque esse apartamento era em Ipanema. Aí eu falei, bom, vou pra lá que eu já conheço, cheia de mala aqui na rua, não dá, né? Era o mesmo hotel onde teve o acidente, não? Não, era o que eu já ficava, Ah. que ele Na estava lá Barra? do lado. Eu já era cliente Mais do ali pro hotel há Recreio? uns 5 anos. Era no posto 7, se não Ok. me engano. Bem praticamente em frente o posto. E eu já era cliente da rede, em Porto Alegre, Gramado, tudo. E fui pra lá, né? E já tava, tipo, uma semana no Rio. Aí que eu conheci o Kevin na Em que praia. circunstância? É isso que eu ia perguntar. Ai, gente. Ah, acho que foi o único dia da semana que deu sol, assim, pra curtir Foi na praia. Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar, né? Tô aqui uma semana, não peguei praia. Aí, acho que desci por volta de meio-dia e pouco, 1 hora. Peguei a toalha e fui pro quiosque, que já é do hotel, que é, tipo, atravessou a rua, já tá no quiosque. E eu cheguei lá antes. Aí deu, sei lá, uns 10, 15 minutos que chegaram, né? Uma galerinha e A o galera... Kevin junto. Isso, aí eles sentaram bem na minha frente, assim. E aí rolou um flerte. Mas você já sabia que eles iam estar lá ou foi Não do nada, de sabia. repente Já apareceu? estava ali E vocês há uns notaram 20 que era ele? minutos. E como eu reconheci pela Então rede isso que social, essa é a minha né? pergunta. Aí eu até mandei mensagem pra minha amiga, eu falei, o Kevin tá aqui e tal. E porque a gente tava escutando a música, tipo, uma semana escutando a música, a gente fez até stories e tal. E aí eu falei, cara, ele tá aqui. Mas eu nunca fui de, tipo, ver famoso assim, ai, foda. Tietá. Tietá. Tipo assim, vi que era e beleza, tá no momento, né, de ficar ali. Quem se curtindo. aproximou, ele ou você? Ele. Na verdade, eles meio que apostaram lá quem conseguiria falar comigo e tal. Aí, umas 3 tentativas, assim, eu meio que fiquei na minha. Aí veio um produtor dele primeiro para falar comigo. Aí respondi, chegou na educação, respondi normal. E passei o Instagram, né? Aí eles ficaram lá curtindo. Babando. Isso foi quantos dias antes do acidente? O dia, né? Na tarde. que No mesmo aconteceu. Foi no dia? mesmo dia. Então pronto, já posso te fazer uma pergunta. Porque em um determinado site, inclusive acho que a Deolane questionou isso, ela diz que você e o Kevin já se seguiam 2 dias antes do que aconteceu. Você chegou a ler isso? Assim, eu tentei evitar ler muita coisa, porque Então isso você não chegou a ver. eu vi que saíram um monte de mentira. Mas vocês já se que meu seguiam? hotel era 8 minutos e eu fui lá, que eu seduzi, que eu era amante, que eu fiquei desfilando. Nossa, é pra ganhar Ibope, eles fazem Nossa. qualquer coisa. Por isso que você está aqui, para dar a sua versão e aquilo que a gente acredita que você vai falar. Boa. Então, esses 2 dias antes não existiu. Não. Porque dizia que vocês Ele se nem seguiam. chegou a me seguir. Assim, chegou a se ele que eu vi que ele estava em público, né? E ele não queria, acho que ser, né, filmado ou fotografado junto. Mas desde o momento que ele me viu, ele queria ficar comigo. E o meu hotel era na frente. Então, assim, eu estava no meu habitat. No teu habitat. Aí existe um conflito de informações que a maioria das pessoas também não conseguem filtrar. Em alguns veículos, as pessoas citam, os jornalistas citam, que a aproximação de vocês teve um cunho comercial, profissional. Em outros, alguns veículos citam, o que você acabou de desmentir, que existia uma afinidade emocional, alguma coisa assim. Qual das duas notícias tem mais fundamento? Comercial, né? Assim, foi Profissional. Profissional. Porque o que eu falei, assim, eu tinha praticamente acabado de terminar um relacionamento, não queria
é bem raro eu sair com alguém que não seja profissionalmente. Então, assim, O que você não precisa ficar constrangida, porque eu quero aproveitar e fazer uma extensão a um lance que a gente comentou a semana passada aqui. Nós entrevistamos 2 pessoas fantásticas aqui. Aliás, só vem gente fantástica aqui. De meia boca, só os apresentadores mesmo. É verdade. Eu sou obrigado a concordar com você. E nós falávamos sobre o preconceito que tem contra as mulheres que trabalham, né, como acompanhantes, e a proteção que se tem para o homem que procura a mulher que é acompanhante. Né? Exato. Porque você, bonitão, que acha que tem o direito de falar mal da mulher que é acompanhante, acredito muitas vezes que ela tem muito mais valor do que você. Né? certeza. Então, aqui o objetivo dessa conversa não é realmente... É dar voz para você. Não, Por isso, não julgar e nem acusar, pelo contrário. Apoiar. até porque não é algo merecedor de julgamento. Primeiro Se porque... julgar, vai sair porrada aqui. Não, a gente julga, a gente vai julgar outras coisas, que tem umas coisas no treino que eu andei vendo na rede, eu não gostei, mas a gente vai falar depois. Então Vamos assim, lavar roupa suja aqui hoje, hein? o que a gente quer é que você saia daqui com a sensação de que você pôde, que nós pudemos dar voz, porque eu sei que você já falou com o Cabrini, o Cabrini é um querido, inclusive, um super abraço pro Cabrini, me tratou muito bem a época que eu tinha a minha relação comercial, profissional com o Bruno. Mas então, assim, a gente já sabe, já que existe existiu esse laço profissional. A Deolane, até hoje, ela se sente, ela se apresenta como uma mulher traída. Né? Entende-se. E foi. Certo. Mas ela. Não por ela. Não. Sim por ele. A única que não é culpada é ela. Em toda a declaração dela, ela né, dá essa conotação porque ela quer tacar uma pedrinha dizendo como se vocês estivessem. Ela quer se vitimizar como sempre. Você teve uma série de consequências assim em relação a tudo que aconteceu. A gente vai se aprofundar mais. Mas eu acredito que, como tudo na vida, algumas consequências, algumas coisas ruins, mas também deve ter acontecido alguma coisa boa, porque de todas as adversidades tiramos coisas boas. Sim. Você consegue mensurar e me explicar o que aconteceu de bom na sua vida e de ruim em relação a esse acidente? Desse fato. Assim, meio que Além de você ter puxar crescido o que eu penso muito. sobre isso. A mídia queria me dar esse mesmo glamour, digamos assim, que acabou indo para ela, porque eu não quis isso. Não foi você que procurou. A Patrícia Bravanel me ligou querendo falar comigo. Jornal como CNN, de Londres, Austrália. Assim, foi uma mídia do mundo todo, do Brasil Imagina também. o susto que não é, né? Não, muito. E parece que tudo acontece para te testar, né? Hoje eu vejo isso como um teste de fé, assim, que eu tive, de fé mesmo. Aconteceu tudo isso, tal, eu tive que ir para a delegacia prestar depoimento e eu me dispus a deixar o meu celular lá a todo tempo. Eu falava, podem ficar com o meu telefone, pode ver que eu não tinha nenhum contato com ele ou com ninguém dali antes. E deixei meu telefone lá. Só que, como que eu ia falar com todo mundo sem telefone? E, assim, na delegacia, eu acabei fazendo amizade com o pessoal que estava lá. E aí eles falaram, você tinha quantos seguidores? E como era um perfil que eu tinha criado para ficar em off mesmo, eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores. Ele falou, já está com 20 mil. Eu falei, meu Deus do céu. Porque eu já tinha essa noção Tudo que... cliente. Não, curioso, fã. Você tinha noção que ali a sua privacidade tinha ido para o espaço. Que ali... Ai, desculpa. Se eu conheço que o ali, homem... assim, não tinha o que esconder mais. E eu também nunca tive nada para esconder. Não deve nada para ninguém. E aí, naquele momento, eu fui pro hotel. O hotel estava sem luz e sem Wi-Fi. Como que eu ia conectar meu telefone, que era tipo um aparelho só para fazer coisas de banco, assim, não tinha... Aquela tecnologia. Falei, ferrou, né? Como que eu vou sair daqui? Como que eu vou avisar minha família?
Minha mãe sabia o que tinha acontecido, tava porque nos uns noticiários, né? minutos antes eu tinha falado com ela. E aí eu falei, cara, ferrou, né? A hora que eu cheguei na primeira noite no hotel, ainda não sabiam quem eu era, onde eu estava. No outro dia, falei, meu Deus, o que é isso? Aí vazaram meu telefone, aquela enxurrada de ligação, eu tentando falar com a minha família e ver uma forma de sair dali, né? Porque eu olhava pela janela, tinha uns 50, 100 jornalistas lá embaixo, assim. Falei, meu Deus. Que experiência, hein? Só que o que estava mexendo mais comigo era a situação, né? Do Kevin e tal, como ele estava, enfim. E eu entrei num estado de choque, assim, que você não consegue... Mensurar. não consigo explicar como é. Acho que só você estando na situação mesmo. E aí toda aquela mídia em cima de mim, todo mundo ligando. Quero falar com você, entrar ao vivo, isso, aquilo, a gente quer saber quem é você, conta a sua história, nanana. Eu falei, cara, como que eu vou querer ficar aparecendo, né? Tipo, eu acabei de ver uma pessoa, né, que eu estava junto e, né, aconteceu toda essa tragédia, não tem a menor lógica eu ficar botando a cara e desfilando, né? E aí eu fui recusando todo mundo. Só que aí atinge o ego, né, da mídia. Como assim você tá me recusando? Eu sou o fulano de tal, meu canal é não sei quantos milhões. Ah, é? Teve isso? Lógico. Você acha que eles meteram um pau em mim por quê? Porque você não dava atenção. Porque Porque você tentou fazer o certo. Eu fiz o que uma pessoa decente, com princípios, faria. Se preocupava com a situação e não Claro. querer crescer em cima de um... Gostei dessa palavra, não né? Tem a menor lógica. Assim, lógico que provavelmente outras mulheres iriam aproveitar, né, da situação, com certeza. Mas eu sempre trabalhei bem, sempre estive no meio de pessoas influentes, boas, sem precisar fazer isso. Então, eu mantive esse princípio aí. Gostei. Vamos para a questão do acidente? Pode ser? Pode. Aí vocês combinaram lá na praia, vocês trocaram o telefone. Óbvio. Foi assim. Ou já foi combinado, já foi feito? Não, eu passei, tipo, a tarde na praia, só que, como eu falei, eu acho que por não ser uma pessoa, famosa, né? Acho que isso, tipo... Chama mais despertou atenção. mais o interesse. Despertou mais interesse, assim, porque tinha umas meninas lá que elas foram tietar e tal, e aí, tipo, eles nem meio que deram atenção, e ele queria que eu fosse lá. Aí me chamaram para sentar lá beber e tal. Eu falei, não, eu tô aqui na minha cadeira, eu tô tomando meu drink, tranquila. Mas, assim, fiz amizade, não estava pensando em fechar trabalho nenhum. Estava ali porque eu queria curtir a minha praia. E aí eles apostaram, tal, aí veio o primeiro menino, conseguiu o Instagram. Aí comecei a conversar de boa. Aí depois veio o Vitor, né, que... já começou a falar um pouco mais, aí começou a falar que eles fizeram um show, tal. E aí ele me falou que o Kevin queria ficar comigo e que não poderia ser ali, né? Tipo, contato, mas como eu já acostumada, então sabia. Normalmente é tudo em sigilo, óbvio. Sim. E eu também sou discreta. Não tenho porquê. Você querer chamar a atenção do lado dele. O que eu falei até na delegacia. Eu falei, cara, se eu quisesse ser famosa, eu falaria um nome só, muito mais, e acabou, beleza, né? Acabou, mas eu não vejo sentido fazer isso. E aí marcou tal, você foi pro hotel. Isso. Aí, como teria que ser meio sigiloso. No sigilo, aí tipo, eu iria disfarçar, queria com o Vitor, mas na verdade era para esperar o Kevin. Então, tipo, não teve o que a mídia soltou. Aí os amigos que fizeram ele ir. Tipo, não, aí ele quis e eu também quis ficar com ele. Okay. Bom. É o que importa, né? Eu vou ser mais objetivo agora. Eu já ouvi tanta versão dessa história que ela chegou batendo na porta e o cara se assustou e foi se esconder. O que rolou?
O que rolou que inventaram, né, a mentira e provavelmente para querer ficar, né, Pra querer que ele sozinho comigo, saísse, que ele ficar saísse. sozinho. Mas como já saiu, Tinham né, 2 ou 3? perícia, 2. Aí como já saiu perícia, tudo, ele tinha consumido muito álcool, entorpecente. E a pessoa, imagina, Pirou. você tá ali do nada, Do jeito que ela é brava, né? chega alguém ali e assim, muita gente questionou, ai, mas você não fez nada, você pode, não fez, você ia cair não junto. ajudou. Iria cair, Não, porque eu tenho você não conhece o cara, você não sabe nem se ele... 1,50 m, De repente o cara não ia fazer nada, você não tem mínima noção. E eu não tenho como ler pensamento, né? Tô aqui Exatamente. sentada, eu vou imaginar que vai acontecer uma tragédia. Isso não tem Se nem a gente nexo. soubesse, você teria feito alguma coisa, né? Óbvio. Com certeza, óbvio. Uma coisa tão Quando- lógica. Até porque nos demos muito bem, eu não teria Quando ela porquê. bateu a porta, vocês já estavam juntos há um tempinho ali. Ela não bateu na Não porta. bateu Ah, ela na não bateu? porta. Falaram que ela não tava- Falaram, foi. ela não foi. Não. Falaram que ela estava na porta. Estão chegando, tá vindo gente. Tua mulher tá vindo e, aí, tipo, tua mulher tá vindo Aí aí. o cara surtou. Tanto que eu nem sabia. Eu fiquei sabendo que ela estava no hotel nessa hora. Eu falei, como assim? Quem tá vindo? Aí a mulher dele, hã? Você tá louco? Aí o cara surtou. Aí, tipo... A mulher, do jeito Você que ela é imagina- brava, o cara, meu... Minha opinião... Aí por você isso que viu ele aconteceu um indo pra acidente. varanda. Era uma varanda? Foi muito, muito rápido, assim. Foi questão de segundos. E acho que o que mais me marcou foi porque ele meio que me deu um abraço, assim, e falou, eu não queria ir embora, eu queria ficar com você aqui. E, tipo, Tchau. pulou. E isso foi, acho que, o que me E o susto. deixou mais mal ainda, porque a voz dele ficava na minha cabeça.